Estamos ao vivo nessa edição do podcast Acendendo as Luzes. Aqui é o seu host Luiz Guilherme Prioli, te convidando aqui para mais um podcast. Nessa versão aqui estamos ao vivo, né? Nossa primeira edição ao vivo aqui no estúdio da Lipa Comunicações, em parceria com o Zalcast, né? Também de nosso associado. Gente, o podcast Acendendo as Luzes é um podcast do Instituto de Formação de Líderes de São Paulo, também conhecido como IFLSP. Para quem não conhece, o Instituto de Formação de Líderes, ele é um instituto apartidário, privado e independente, que tem o objetivo de espalhar as ideias de liberdade pelo Brasil, por toda a nossa rede de parceiros e própria rede de membros, né? É uma ideia, assim, nós acreditamos que os verdadeiros protagonistas das ideias da liberdade são as pessoas comuns. E aqui a gente vai sempre trazer gente interessante para compartilhar com vocês perspectivas de destaque, de economia, de empreendedorismo. E hoje a gente tem um convidado especial para falar sobre a trajetória empreendedora dele, para falar sobre tudo que ele tem feito, que eu acho que vai agregar muitíssimo para vocês, porque só o papo aqui, behind the scenes, já agregou bastante para a gente. Vocês podem ver aqui que estamos bem alimentados, muito bem rosteados. E né, eu não estou fazendo essa entrevista aqui sozinho. Eu estou aqui com Oscar Dayan, associado do IFL, nosso gerente de podcast, o cara que coordena todas essas coisas e está aqui muitas vezes comigo. Temos Léo Zalkman, também novo associado do IFL, entrou aí recentemente. Obrigado. E já está aqui ativão no podcast. E tem o próprio podcast dele, que é o Zalcast, que vocês veem aqui. E o nosso convidado especial do dia, da noite, não sei quando você está ouvindo, é Igor Marinelli. Para quem não conhece, o Igor Marinelli é fundador e co-CEO da Traction, tá? Startup industrial que mais cresce na América Latina. Também foi cofundador e CTO da Blue, startup do ramo de saúde e de predições de doenças crônicas, e é conselheiro da Somos Todos Heróis, organização que atua na área de saúde. Estudou engenharia de computação na USP, com diploma em empreendedorismo e tecnologia pela Universidade da Califórnia, em Berkeley. E recebeu mais de 100 milhões de reais em aportes de fundos nos Estados Unidos, como a Y Combinator. Cara, esse já é um baita currículo aí. Teve que pegar a ARA pra falar o currículo dele. Você já pode aposentar. Então eu vou embora. Obrigado. Igor, eu queria te agradecer muito, cara, pela sua presença. E queria entender aí, cara, como que você caiu nesse nicho de criar uma startup industrial. Isso é bem diferente, né? Normalmente você vê as pessoas criando startups em ramos diferentes, assim, mas industrial, como que você foi parar nisso? Boa pergunta, cara. Acho que quem trabalha em fábrica é muito engraçado. Você pergunta pra a mesma pessoa, como que você foi trabalhar em fábrica, cara? Ninguém nunca sabe responder. E eu acho que é um pouco de mim também, assim. O negócio te escolhe mais do que você escolhe o negócio, né? E no nosso caso, eu e o Gabriel, a gente começou um negócio junto. A gente se conheceu no primeiro dia de aula, em 2015. Você é co-CEO. Exatamente. Então é você e o Gabriel. Exatamente. Entendi. A nomenclatura de co-CEO, ela diz muito, né? Basicamente. Como que funciona essa dinâmica agora, já quebrando? Que você decide metade do negócio e outra pessoa decide a outra metade, assim. Não tem uma questão de você centralizar todas as informações. A gente entende que, cara, o negócio é tão grande a ponto da gente não conseguir tomar todas as decisões sozinho. Então, E quem quebra os impasses? geralmente a gente discute muito quando dá um impasse, um conflito. A gente, cara, é inevitável o conflito, mas isso é uma das coisas que eu aprendi com ele na faculdade, como a gente morou juntos, né? A gente discutia coisa do tipo assim, cara, deixar a luz acesa depois de sair do quarto. e apesar da gente, né, ser bem caloroso nas discussões, porque os dois queriam ganhar em questão dos argumentos, a gente sempre chegava num racional e eu acho que o maior triunfo é depois de 2 horas ali, no máximo, você já tá normal com a pessoa como se a discussão não tivesse acontecido. Então é isso, né? É isso que você espera para um relacionamento com um cofundador ou com um parceiro, né? Mesmo assim, no seu relacionamento pessoal cara, você vai conflitar, mas depois de 1 hora ali você já morou junto, é sócio, tá casado. Exato. Exatamente. Tá casado, sócio 50-50. Casado 2 vezes, porque eu também sou casado. Caraca. Também sou casado com a Alexandra, ela é polonesa, a gente se conheceu há 4 anos. Vixe. Fala português?
Fala fluente em português. Caraca. Eu sou mais ou menos em polonês. Mas tem que aproveitar porque você tá seguindo aquele sonho americano. Foi ali, saiu da universidade, fundou a startup, daqui a pouco vai ter o filme seu, então o caminho é esse aí, Igor? O filme que nem uma rede social. Vai chamar rede industrial dessa vez. Industrial Network. Aí tem que aparecer alguma cena da gente escrevendo alguma fórmula matemática no vidro pra ficar... Bem fidedigno ali. Pra ficar fidedigno, né? Mas no caso só é uma correção na BIOS até que você falou no começo, aí só o meu sócio é formado em engenharia de computação. Eu não cheguei a finalizar porque a gente abriu a empresa no meio do caminho e eu falei basicamente, bom, a gente precisa ter um engenheiro com CREA e vai ser você. Entendi. Eu vou acelerar as coisas do negócio aqui e você vai terminando a graduação. E ele terminou. Caraca. Vocês chegaram nesses acordos, então, porque, por exemplo, né, pra você ser CEO e pra você estar numa pessoa, assim, foco num negócio que um fala, eu vou sair do negócio, você continua na faculdade pra tomar uma decisão dessa. E dentro da empresa, né, até ainda nesse ponto aí de co-CEO, você cuida de que tipo de decisão, assim? Porque, obviamente, vocês vão decidindo áreas de expertise, o que cada um tem cuidado melhor. Um cuida, por exemplo, de todas as partes operacionais, o outro cuida mais de, sei lá, relação com investidores, ou é uma coisa bem misturada? Hoje nós crescemos bastante, né? Estamos com mais de 100 pessoas no time, mas quando você olha, assim, quando era uma etapa de 20 pessoas no time, é uma coisa, né? Eu sempre fui muito bom de tirar uma ideia nova ou uma área nova que a gente tinha no papel, isso precisa ser feito, então levar aquela área do 0 e 1. E aí o Gabriel era como se fosse o rolo compressor. Agora que o negócio tá de pé, deixa eu colocar o alicerce, né? Deixa eu colocar o acabamento, a pintura, as luzes. Então, ele sempre foi muito bom em operacionalizar. Mas, assim, eu acho que isso é uma coisa muito do momento que a gente abriu o negócio. Hoje a gente teve que aprender de tudo, né? E assim, inclusive coisas que a gente não gosta de fazer, a gente teve que ficar bom nisso, porque não dá pra você ser tão seletivo a ponto de, esse é meu triunfo e eu só faço isso e você que se vire com o restante da empresa, porque passa um momento que operacionalizar é a parte mais importante. Claro. Assim, é o negócio que vai escalar a empresa de verdade. Então você saiu aquele vale de possibilidade da sua empresa não existir mais, e o negócio está crescendo, está escalando, então você precisa criar gosto pela coisa. E a gente já trocou de chapéu diversas vezes durante o negócio. Certo. Eu lembro que em 2015 eu basicamente ensinei a primeira linha de código ali pro Gabriel, e hoje ele despontou, assim, programa melhor do que eu, inclusive. Mas começou ali comigo, e eu também tive que aprender muitas dessas habilidades dele, de ser um pouquinho menos imediatista tem hora e realmente tirar um negócio, continuar com o negócio que você tirou do papel, né? Então completar o ciclo no caso. E hoje eu cuido das partes de vendas, marketing, sucesso do cliente, financeiro, e ele pega a parte de produto, hardware, produção. Então eu consigo me comunicar melhor com você dessa parte. Porque eu também cuido da parte de vendas, marketing. Então, faça a venda pra gente, perfeito, aqui, sobre o que é a Tract. Cara, o que vocês fazem e vendem? Legal. Nós somos uma empresa de monitoramento industrial. Monitoramento e gestão industrial. E quando eu falo industrial, eu quero dizer qualquer coisa que envolva uma operação de máquina. Então, onde tem alguma máquina rodando, pode ser de um motor a um exaustor, né? Pode ser... Nós temos os clientes como hospital, como shopping, até clientes como papeleiras, fabricantes de aeronave, então de todos os espectros possíveis, mas que cuidam de operar a máquina. Então, quando você opera a máquina, você tem determinados tipos de problemas que são muito difíceis de serem resolvidos, desde saber aonde que está o seu operador no campo, fazendo que tipo de manutenção, em qual máquina que ele está, qual que está a produtividade desse operador, até entender, por exemplo, se a sua máquina tem indícios de falha, né? Porque quando você vai para empresas muito grandes, o maior problema é que as máquinas quebram. Você tem que ir lá, sabe que elas quebraram, ligar para o gestor de manutenção 4 da manhã e falar, viu, bicho, cara, estourou aqui. Às vezes o cara, sei lá, né? Ou de tarde mesmo, final de semana, tá no aniversário da filha dele, olha, não importa, a caldeira estourou aqui, você tem que vir e corrigir isso. Então a vida do gestor de manutenção é uma vida muito, complicada, cara. Mas vocês vieram para facilitar isso. Exatamente.
E uma dúvida, Igor, Pra porque... recuperar, rapidão, pra Imagina, recuperar, pra deixar ele aproveitar o aniversário da filha dele. Vocês Esse é o isso. propósito. Pelos pequenos momentos. Foi uma boa pontuação. É um meio muito não convencional de se empreender. É raríssimo nesse ecossistema de startup, ter empresas que fazem monitoramento do sistema. E até um autor que eu e o LG temos em comum aí, que ele cita bastante nos podcasts, é o Nassim Taleb, que ele fala muito sobre as aleatoriedades que acabam definindo a nossa carreira. Então eu queria muito te ouvir para saber qual foi a aleatoriedade da sua vida que você acabou caindo nesse meio aí, o Igor. Gostei da pergunta. Boa pergunta. Eu acho que tem muito a ver com isso, né? Cara, eu acho que é muito engraçado essa pergunta porque geralmente o pessoal fica muito atrelado a quando que você teve a ideia? Exato. Como que essa ideia surgiu? No nosso caso, a ideia principal acaba se tornando a questão de você prevenir uma falha antes de acontecer. Ok, mas assim, cara, a não ser que você seja, tipo, um delivery eu sou um Uber da vida, né, cara? Você já surgiu com aquela ideia no dia zero, né? A minha ideia é transportar um passageiro de A para B. Sim. A maioria dos seus negócios não são assim, cara. E geralmente quando você surge com uma ideia muito fixa na sua cabeça, que foi a nossa empresa anterior, a gente já tinha ideia totalmente montada, pavimentada, vai ser isso, vão fazer aquilo e aquilo, aquilo outro, deu errado. Então, assim, Que curioso. que às vezes você fica tão atrelado em fazer aquela solução, esquece de navegar com o cliente, não tem flexibilidade, Só, não, porque é isso, e essa é a ideia. Eu acho que isso funciona muito no B2C, né? As empresas que lidam com os consumidores finais, do tipo, cara, a minha ideia é, sei lá, fazer um ticket mais barato de avião para as empresas e isso montar uma funciona Maximilian, em por nível exemplo, de estratégia de produto, mas não estratégia de empresa. Porque se você baseia então a sua empresa inteira em uma única estratégia que não está partindo de uma dor, você está afadado a ficar mais... a tentar empurrar para as pessoas uma solução e não tentar resolver o problema delas. Perfeito. É um pouco da maçã caindo na cabeça De Arquimedes. Exatamente. Cara, essa maçã às vezes ela não cai. Então, assim, no nosso caso, nós escolhemos trabalhar com indústria. A gente olhou o mapa mesmo e falou assim, cara, não tem nenhuma outra empresa, startup, trabalhando com indústria no Brasil. Todo mundo está falando de fintech, produtos para consumidor final. Ninguém está querendo realmente resolver esse problema de fato. E a gente tem certeza que tem problema aí. Mas cara. então, antes, vocês partiram do problema assim, de manutenção. Vocês falaram assim, cara, a gente sabe por algum relacionamento com alguém de indústria que tem um problema de predição de problemas da indústria. Agora, como que eu vou go about it? Eu olhei e falei assim, será que eu vou só numa parte de ter um software ou será que eu vou numa parte mais de hardware? E aí tem uma comunalidade muito importante entre eu e o Gabriel, que desde criança os nossos pais foram de manutenção. O dele e o meu. Entendi. E assim, em churrascos em família, cara, sempre... Tava lá o pessoal de manutenção, a gente ia no churrasco de fábrica, um monte de coisa. Caraca, assim, cara, é mais profundo mesmo, ainda. Ele perdeu teu aniversário. Ele perdeu teu aniversário porque ele foi chamado pra consertar aquela caldeira, cara. Não só uma vez, cara, mas... Aí, ó. Nossa, cara, storytelling fortíssimo aí. Mas assim, e eu lembro de ir nesses churrascos e as confraternizações, o pessoal, cara, só metia o pau nos sistemas que eles utilizavam. Olha. Eu vi meu pai, cara, levantar 2 da manhã, 3 da manhã, nem voltar pra casa. Tipo... Todo o meu colegial foi isso. Eu quase não via ele por conta dos problemas que aconteciam em fábrica. Mas assim, até aí eu não imaginava que eu ia resolver esse problema. Eu não tinha... Eu só... Cara, era uma pessoa muito frustrada e muito brava por conta desses acontecimentos. Quando eu conheci o Gabriel, ele também reclamava muito disso. Né? E tinha passado por toda essa experiência. Então a gente notou ali, mas assim, cara, tão simples quanto parece, de que a gente tinha vontade de identificar o problema desse setor para resolver, e a gente sabia que era muito grande. Você sabia que tinha um problema. Já sabia tinha claro, um problema, assim. Não sabia qual era o problema exato. E nem como que você ia resolver. Você não falava, já sei, eu vou fazer isso aqui sem nem ter analisado o negócio. Você não Exatamente. você não estava apaixonado na solução, você queria entender e ficar apaixonado no problema. Eu queria entender como ajudar o meu pai se eu voltasse no tempo ali. O que eu poderia ter feito por ele. Gostei. Então, essa palavra. Então a gente começou a empresa muito no sentido de, cara, a gente quer atuar com os manutentores. A gente quer achar qual que é o maior problema deles e resolver. Né? E nesse processo, a gente aprendeu muito a como navegar o problema. A gente ficou o ano de 2020 inteiro sem faturamento. Olha. A gente chegou a negar contratos porque nós, assim, durante essa descoberta do problema, a gente fazia uma primeira solução e, cara, não ficava legal. O problema de você ter uma empresa B2B é que
em quem você bater na porta e oferecer isso, o pessoal não vai falar nem que sim nem que não. Né? Verdade. O B2B é muito disso do... Eles vão Cara, te vem colocar testar, vamos fazer uma prova de conceito, Uhum. vamos... E eu nunca gostei disso, porque eu acho que quem faz uma prova de conceito não quer utilizar seu produto de verdade. Não tá realmente interessada no seu negócio. Senão ela falava, cara, quanto custa, eu quero comprar e fazer um contrato de 36 meses. Tipo, o dinheiro tá ali. Verdade. Por que ela vai fazer uma prova de conceito? Se ela vai fazer uma prova de conceito, o conceito não funciona ainda. Então, Às vezes ela tá mais blindando as costas dela, né? Por trazer alguma solução que, na exatamente. verdade, ali vai ferrar ela mais pra frente, vai ferrar ela com o gestor. por querer parecer que tá navegando pro novo ou qualquer tipo de coisa que não seja resolver um problema de fato. É. Né? Uhum. Então, nós tínhamos muita convicção disso, tanto que, uma coisa que a gente não fala tanto, mas já que são um podcast diferente, vocês estão abrindo o coração aqui, né? Claro. Pra gente tirar todo o storytelling de mídia e falar mais o que aconteceu Você tá mesmo. colocando aí na mente do povo. Mas nós, assim, 2020 nós tivemos que vender nosso carro. Então a gente colocou, eu coloquei mais de 200 mil, o Gabriel também, e a hora que faltou, a gente vendeu o carro. Nossa. A gente tinha proposta na mesa de duas indústrias falando, cara, vem desenvolver com a gente, isso que vocês estão trilhando é interessante pra gente e tudo mais, mas a gente não queria virar fábrica de software. Uhum. Sabe que assinar esse contrato inicial, quando você... Que a gente já tinha cometido esse erro no passado também, então não é que sabe porque... conhecimento empírico, não. Já tinha cometido esse erro de ter assinado contratos no passado que, cara, você desenvolve o produto para aquela empresa, tailor-made, e ele vai virando uma coisa que não vai servir para uma próxima empresa. verdade. Você vai sentindo isso no meio do caminho, que seu produto tá virando um megazord, que, cara, a empresa que te contratou Aí você tá vira super feliz. Uma empresa nossa, de isso é sustentação incrível, né? ali pro cara. Exatamente, só que não resolve um problema de mercado, não é replicável, não resolve o problema de outras indústrias, só que você Interessante. acabou de comprometer o sucesso da sua startup por dinheiro. E Você virou terceirizado, você virou um prestador de serviço de uma empresa, é isso, basicamente. Só que isso é Exatamente, muito sedutor. Imagina você tá com um contrato ali na mesa, tem muita gente que tá empreendendo, que escuta o podcast, que deve estar passando por um processo parecido com o que vocês viveram ali. Como é que foi resistir a isso? Porque entre vender o carro e estar com um contrato na mão, deve ter muita gente que opta a assinar o contrato ali. É o não é? foco na Essa é uma parte escalabilidade, né? É porque, assim, o que ele tá falando de... Você tá vendo dinheiro aqui na sua frente versus um possível potencial de ganhar mais dinheiro no futuro, que é a escalabilidade. Você queria criar, no final das contas, uma solução que seria útil para mais empresas. com certeza é o seu apetite ao risco, né? Assim, no meu caso, eu não queria ter nenhum backup. Eu acho que é um pouco do conto da meritocracia. A maioria das pessoas hoje no Brasil podem arriscar. A maioria das pessoas que estão escutando esse podcast podem arriscar. Uhum. Tenho certeza disso. Se der errado, você vai voltar por uma cama dos seus avós, faz o que for, você vai ter onde dormir, você vai ter o que comer. Cara, o que é o carro, entendeu? Até hoje eu tô andando de Uber, não importa isso. Tá? O que é o carro, se não a vontade de fazer uma empresa acontecer de verdade. Assim, acho que você ter uma base em que você possa, né, se acontecer alguma coisa errada, eu posso voltar lá e recomeçar, é muito importante. Eu entendo alguém que, cara, não consegue fazer isso, não fazer isso. Mas se você pode e não tá fazendo, né? Se você, na hora que você tá começando um negócio, cara, você não vende nem, sei lá, cara, você não coloca nem o dinheiro que tá ali parado em algum investimento, não quer nem tirar as suas ações do Nubank pra colocar na tua própria empresa. Pelo amor de Deus, né, cara? Quem que vai acreditar nesse negócio se não é você? Isso então, aí, né? isso aí eu concordo. Skin in the game, ó, Taleb, ó. Sim, De olho, mais leia, um Taleb aí, pele no jogo. Essa coisa, essa visão de você ter a confiança de colocar o dinheiro que você vendeu do teu carro na tua empresa, ela não é uma confiança cega. Né? Ela não é uma coisa que você fala assim, cara, isso aqui teve absolutamente nenhum fruto. Não, você está evoluindo, você está trabalhando, você está vendo que está sendo direcionado para um caminho. Exatamente. Né? E acho que é um caminho que estava dando receita, ou ia dar receita, né? Você estava procurando lucro. Você estava ativamente empreendendo, né? Que é a atividade de procurar o lucro. Então você já foi uma coisa um pouco mais do que um tiro no escuro, de simplesmente, cara, vou pegar um dinheiro e investir nisso aqui que eu nem conheço, que nem sei nada. Não, calma aí. É a sua empresa, o seu expertise, o que você foi trabalhando por alguns meses, você não estava sozinho, você estava ali pensando com uma pessoa, já estava testando alguns outros modelos de negócio, essa parte. E foi fazendo isso que vocês conseguiram sobreviver em 2020? Foi com esse caixa que vocês se mantiveram afloat? Vocês já tinham muita operação rolando, gente contratada? Como que tava? Em 2020 nós tínhamos 10 pessoas, assim, até muito mini, né? Pensar nessa época. Vocês hoje estão com quantos?
Nós estamos com... Acabamos de bater 125 pessoas. Porra. Já tem mais 25 pessoas aí. Quantas vagas contratadas pra abertas? entrar. Umas 40 vagas abertas. Nossa. Nossa. Você, telespectador, Procurando emprego aí. vai fazer seu pitch aí. Pra que tipo de gente você tá procurando? Olha, nossa cultura, ela é... A coisa que a gente mais preza realmente, assim, é transparência, é o que a gente mais procura durante o processo seletivo. Eu até brinco, né? Eu falo, cara, quando eu vou entrevistar alguém, eu falo, não me fala nada que você gosta. Não quero saber nada que você gosta. Eu quero saber tudo que você não gosta da sua empresa atual. Me traz toda a lista do que você não gosta no seu líder, do que você não gosta na sua empresa, Gostei do que você não gosta na sua gostei cultura. dessa dinâmica. Porque geralmente você não sabe nada da pessoa pelo que ela gosta. A pessoa, no sentido de assim, o que você gosta? Pode inventar a mesma coisa. Ah, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Aqui é tudo maravilhoso, eu não tenho nada a reclamar da minha empresa atual. Então, pô, o que você tá fazendo aqui? Continue. Uhum. Né? Você não tem nada pra... Não pode me pontuar uma coisa. Tipo, eu não tenho senso crítico de pontuar uma coisa que você Cara, poderia eu adorei melhorar. essa pergunta. Então, Adorei Eu essa também. pergunta. Nunca tinha pensado nisso também. Eu gosto muito de conhecer as pessoas pelo que elas não gostam. Eu não gosto disso, porque eu acho que isso é autoritário, eu quero ter mais liberdade nisso. E aí você tem mais... Tirando realmente os motivadores da pessoa. E qual que é o tamanho desse mercado aí, Igor? Até por curiosidade, pra saber se é um campo inexplorado, pelo que você falou, mas... Se usar o cast vai começar a entrevistar gente de indústria. indústria agora. Ou em vez de dar o cast, né, já vai criar uma Exatamente, solução. Não, então, eu acho que engraçado é que o mercado industrial, e aí, assim, começou pela rebeldia da gente, né, querer resolver esse problema, mas uma vez que a gente estava dentro, a gente notou, cara, olha, primeiro, não tem startups no setor. Na quantidade, assim, você tem muito... Oceano Azul ali, É um você oceano viu? azul gigantesco, verdade. e aí você vai na segunda pergunta, mas tem dinheiro no setor? Então, porque se não tem startup no setor... Boa pergunta. a gente pensa, se não tem startup no setor, será que tem dinheiro no Olha o setor? Taleb ali, ó, o cisne negro, o cisne negócio. negro. É ausência de evidência, não evidência de ausência. Exatamente, né? E, cara, se você pensar que hoje as maiores empresas, de fato, você tem um bolinho ali da FANG, né? Do Facebook, Google, Amazon, etc. Legal, cara, você tem um bolinho das techs, mas se você olhar um pouquinho abaixo só na tua cadeia produtiva, as empresas que estão gerando mais receitas hoje são fabricantes. São WEG, Siemens, Schneider, Rockwell, you name it. São multinacionais gigantescas que vivem de contratos com a indústria. Então, peraí, né, o segundo setor, as indústrias, hoje são o que basicamente carregam a economia nas costas. Sim. Carregam o PIB nas costas, a economia nas costas, tudo que você veste, o que a gente está vestindo agora, comendo, tomando, inclusive, valeu o cliente aqui. Obrigado, Na obrigado, mesa. Império. Tudo veio de alguma indústria. Então, assim, indústria é quase que anticrise. Coisas que são mais supérfluas, não, mas você tem que continuar comendo, o gás vai estar caro, você vai continuar comprando. Verdade. Veio de indústria. De óleo e gás, do alimento e bebida, tudo. Então, assim, Remédios. o dinheiro está sempre sendo transacionado ali. A forma como o dinheiro está sendo distribuído é desigual. Porque pela falta de startups que se criou no setor, hoje o fabricante de máquina precifica o que ele quer por uma solução 100 vezes pior do que é oferecida pela nossa, da forma como que ele quer implementar, no momento que ele quiser implementar e da forma que ele quiser te atender. Então a maior frustração dos nossos clientes quando eles entram e encontram a Traction é justamente, cara, porra, eu sou atendido em minutos. Isso nunca aconteceu comigo na vida. Eu tenho que abrir um ticket, esperar uma semana para algum técnico olhar meu caso e para daí dar algum andamento, se der algum andamento. E aí vocês já se diferenciam no setor por atendimento, por vocês estarem em uma empresa mais digitalizada, mais jovem. Fora a parte de produto mesmo, porque eu acho que assim, quando você... Outro problema que acontece em um setor que é escasso de empresas competindo, que criam-se monopólios, aí tô falando do setor de telecomunicações também, né? Acho que é um setor case também, um case de estudo no Brasil. Mas quando se criam monopólios no setor, o que acontece é que a qualidade do seu produto oferecido é o que o fabricante, o fornecedor quiser definir. Né? Não tem nenhum standard desse produto que está ali no mercado. E aí, ainda dando um passo à frente, né, qualquer coisa que foge do que eles fazem, por exemplo, eu fabrico rolamento. Qualquer coisa que não é rolamento, o fornecedor ele cria esse vício de não falar para o cliente de verdade o que ele não faz. Então tudo ele faz. Né? Tudo que você vai consultar lá, tem. Claro, aqui você chegou no lugar certo. Temos aqui temos a solução. todas as Tem soluções. inteligência artificial, tem aprendizado de máquina, tem edge Machine computing, learning. tem tudo. Só não né? tem blockchain. Só que aí você abre, você destrincha o que o pessoal está realmente fazendo, é consultoria. Excel. Não tem produto, É verdade. não tem produto, é hora de gente tentando encontrar alguma coisa.
E aí, nada contra e tudo contra a consultoria, assim. Consultoria, cara. Consultoria é justamente você não ser dono do produto final. A consultoria é você dar um passo a passo pro seu cliente e falar, olha, tá aqui, você pagou 1 milhão pra mim. Pergunta pro Taleb o que ele acha dos consultores. É aí, ó, Você exatamente. pagou 1 milhão pra mim ou mais, tá aqui uma lista de requisitos que você tem que fazer. Só que o mais difícil é botar a mão na massa. E ao mesmo tempo, eu fico refletindo sobre a dificuldade que vocês tiveram para entrar nesse meio de indústria também. Porque é o que é menos digitalizado e que tem uma questão de barreira cultural enorme. Eu até trato com algumas indústrias trabalhando hoje, eu vejo que se sai um ponto de contato que era aquela pessoa inovadora, que era aquele champion ali que a gente tinha dentro da empresa, perdeu todo o conhecimento. Então, como é que foi esse processo para vocês para entrar nesse meio, vocês jovens, vocês bem jovens também? Quantos anos você tá agora? 25 anos. 25. Primeiro a idade, né? Vamos falar da idade. Cara, muitas vezes quando eu ia vender para os clientes, eu acho que a idade não implica nada e vice-versa também. Né? A pessoa, às vezes a gente tem esse vício dentro de startup, acha, nossa, estou contratando um sênior, tem X anos de mercado, a gente mesmo reproduz esses próprios erros, né? Deve ser bom, né? E não necessariamente. E ao mesmo tempo, uma pessoa, por ser jovem também, não necessariamente ela tem uma coisa a menos, né? Então, e eu lembro de muitas situações do começo de empresa, de estar me reunindo com o gestor de manutenção e falar, nossa, o que você tem de idade, eu tenho de idade em plano. Falar, cara, tudo bem, mas se Valeu, campeão. se você quiser continuar desse formato, eu nem estaria nessa reunião, então, né? Então, assim, se você quiser continuar nesse formato, continue se relacionando com as pessoas de 50 anos, né? E você vai ter as mesmas soluções que você já está tendo. Então, qual que é o motivo que você veio me procurar em primeiro lugar? Deve ser bom. Se tá bom pra você com o pessoal que está se relacionando, continua aí. E eu vou oferecer solução para outras pessoas. Continua perdendo o aniversário dos seus filhos. Aliás, você tinha comentado que em 2020 você não fez, você não fez nenhuma vez, você não tinha nenhum faturamento, você quis segurar o produto um pouco. Qual foi o gatilho que te levou a falar, tá bom, o produto tá pronto agora, temos um MVP, vamos soltar ele a mercado. E só pra. Tá bom, eu já vi que tem uma resposta interessante. Vai lá, depois eu solto o adendo, vai. Mas, cara, essencial o que você falou, o gatilho é a hora que o cliente falou, tá bom, legal, vou pagar e vamos fazer 36 meses de contrato. Então, esse foi o único momento que eu falei, cara, legal, esse produto tá pronto. Top. Porque, e eu acho que isso é um pouco do product market fit, né? Você vai, você sente que está subindo a ladeira um pouquinho mais, cada vez mais. Mas tem aquele momento que fica óbvio. O momento que fica óbvio é o produto tá tão bom, tão maturado, e você já fez tantos pivôs e encontrou realmente a dor, o nicho, o que você vai atender, qual que é o seu diferencial, que o cliente para de falar em teste gratuito, para de falar em prova de conceito. Tudo isso some do vocabulário e legal, vamos assinar por 36 meses e botar isso aqui para valer. Então, e a gente notou que isso foi, em casa tem até a data disso, assim. Na verdade foi... Comemora o aniversário na Traction? A gente começou em setembro de 2019, em setembro de 2020 foi a primeira vez que o cliente falou, cara, legal, vamos assinar 36 meses. Então demorou um ano, de fato, pra gente ter algo sólido, cara. Então não adianta falar que, startup é MVP, faz qualquer coisinha aí, vamos jogar no mercado. Não, cara, eu acho que isso não é só pro industrial. O meio atualmente já está muito mais exigente em termos de produto. Se você vai jogar qualquer coisinha aí que não funciona, que não faz o que promete na mão do seu cliente, não vai dar certo, cara. Você tem que começar hoje a sua empresa já pensando no conceito de MAP, que é o Minimum Awesome Product, né? Que é justamente, cara, você precisa fazer minimamente uma coisa incrível primeiro antes de você botar no mercado, né? As exigências são outras, né? Então não adianta a gente pegar o caso Netflix aí, que vai enfiar um DVD por correio para a pessoa, tipo, esse paralelo não dá mais, você precisa realmente investir de fato. Isso aí é bem interessante que você falou, cara, pela maturação no mercado, pelo fato de que as pessoas têm acesso a muito mais conhecimento, agora a gente tem acesso a empresas que estão de outros continentes, mais fácil, porque é tudo digitalizado, a exigência da empresa, ela aumenta mais. Né? Você não está só competindo com um software brasileiro que é todo bugado, não, você está competindo com softwares americanos, você está competindo com gigantes chinesas, com várias coisas desse gênero. Existem alguns mercados aqui hoje em dia, né, que ainda, o mercado mais digital, sem hardware mesmo, ele acaba tendo essa abertura, tanto que é esse tipo de mercado que deu o conceito de MVP, né? É mais nessa parte de escalabilidade, esse mundo digital. Se eu não me engano, o Eric Rice ele fez isso em 2010, 2011,
que ele lançou o livro lá, o Lean Startup, que trouxe esse conceito, e nessa época ainda, né, já era pós-Instagram, porque o Instagram já existia, não me lembro se já tinha sido vendido pro Facebook, mas você vê que o mundo digital estava se maturando. E agora você olha assim, cara, realmente eu preciso de um quê diferente. O viable não é mais viable, porque muita coisa pode ser viável, só que agora eu preciso conquistar esse cara, eu preciso fazer alguma coisa awesome, eu preciso ter esse quê. Minimum sellable product. O único ponto é que acho que exatamente essa cultura do Eric Rice trouxe essa cultura do MVP, e se fala muito desde essa época do Eric Rice que se você demorou pra nascer, nasceu tarde. Como é que foi esse trade-off? Porque se deviam estar nesse trade-off o tempo todo. Ah, será que tá tarde demais pra lançar? Será que eu lancei tarde demais? Passou isso pela cabeça de vocês, Igor? Claro, essa é uma preocupação muito difícil de ser resolvida, né? Mas você tem que ter algumas coisas que você acredita muito, assim. Eu acho que isso a gente não pegou de nenhum livro, era puramente instinto e combinados, né? Acordos entre equipes de falar, cara, enquanto um cliente não passar um contrato grande, a gente não passa nosso produto para frente. Então, assim, esse tipo de comprometimento, e talvez se você é uma empresa de um outro tipo que você tem que ter internamente, é de falar, cara, enquanto o X não aconteceu, eu não faço o Y, porque você precisa estimular o time a não tá bom o suficiente. Vamos continuar. Não tá bom o suficiente. Vamos continuar. E vamos continuar, e vamos continuar. E é aquilo, né, que o Luiz tinha falado, a questão do embasamento, né? Você não tá investindo seu dinheiro sem embasamento. Você vê indícios. As reuniões ficam melhores, as conversões aumentam. Verdade. O quase, ele já tá mais próximo, né? Mas o cliente falou de 1 mês agora, mas pelo menos ele tá falando, vou pagar a sua solução por 3 meses. Não é o que você quer ainda. Mas você já passou do zero, do teste gratuito, do só Tem alguém querendo pagar, né? Alguém querendo pagar. Então, se você dá lucro ou não, isso é outros 500, mas o fato, assim, o indício mais básico é tem alguém querendo pagar pelo teu produto, né? No começo, você pode até tentar comprar crescimento, dando seu produto de graça e assim, querendo, né, disfarçar algumas métricas para investidor, de olha, a gente está fazendo muito trial, o produto nosso está sendo usado por X pessoas, logo deve ser bem sucedido. Cara, Deve ser bom, né? o dinheiro tem que sair do bolso do cliente, né? Tudo que é de graça, né? Você acaba aceitando, né? Você até por educação, qualquer coisa na sua vida, de graça tem injeção na testa, né? Mas agora, você vai dar aquele feedback verdadeiro mesmo. A hora que eu chegar e perguntar para você que está usando o meu produto, que você tá uma licença gratuita lá, cara, o que você tá achando? Você vai falar, nossa, tá incrível, a melhor coisa do mundo, que você não tá pagando nada, né? Então, assim, qual que é o seu sentimento de querer evoluir? NPS 100 ali, o cara. E como você tá pagando pro cara, o cara vai te xingar no que existe e até no que não existe, né? Você vai escutar tudo. Vai ter a morte. Aí você vai ouvir, afundar a sua empresa, né? E é bom, porque você acaba melhorando o produto ainda mais rápido. E é isso. Verdade. Por isso que é exponencial a adesão. Exatamente. E aí depois eu queria entrar no tema de funding, mas... Cara, eu ia falar exatamente disso. Então, a gente estava conversando fazem algumas semanas com um dos sócios da Domo, também associado nosso aqui, o Márcio. Legal. E ele tava falando basicamente o que ele busca numa startup para investir, o que são sinais bons, o que são red flags, como que foi o processo para se captar, e ainda mais agora que com o juro subindo, o mercado fechando, vocês captaram uma quantidade, foi o quê? Foram 50 milhões, alguma coisa assim, 80 não é? milhões. 80 milhões. Na bio aqui também tá falando 100 milhões. 100 milhões. 100 milhões. Margem de erro, famosa margem de erro dos institutos de pesquisa aí, Até né? up to date, a gente captou 100 milhões, na última rodada foram 80. Então, como é que foi esse processo para se levantar dinheiro de investidores no primeiro momento, Perfeito. que você ainda não tinha o produto, até nesse momento agora para o crescimento, ainda mais nesse momento de mercado difícil que as startups estão vivendo? Legal. Eu acho que um dos nossos primeiros cheques, né, foi do Michael Lehmann, que é CFO da Volkswagen, tá? Que foi, assim, sabe aquele cheque que quando você levanta 100 mil reais, é aquela mesma sensação de levantar 100 milhões, assim. Cara, aqueles 100 mil reais que vai te dar mais 3 meses de construção de produto, não tem sensação igual no mundo. Eu acordo buscando essa sensação de novo, assim, aquela adrenalina Chasing the high. aquela adrenalina muito gostosa, né? Mas esse foi o primeiro depósito de confiança, quando a gente foi implementar o produto lá, ele viu e falou, nossa, isso aqui é incrível, vocês que criaram isso, beleza, eu tô vendo que precisa de algumas correções, mas de fato tem time, tem produto. E aí ele virou investidor? Exatamente. Investidor. Na pessoa física. Na pessoa física. Já dava uma atração pro negócio só da figura dele dentro do business, eu imagino. Ele virou investidor, conselheiro, uma coisa assim, porque normalmente dá
mais básico. Investidor mesmo, mas assim, cara, todo bom investidor vai te ajudar a trilhar, não precisa de nenhuma outra nomenclatura, né? Uhum. Vai te ajudar a trilhar o caminho. E aí, eu acho que assim, durante por ser uma empresa atípica, que produz o próprio hardware, que tem as patentes em cima do hardware, as patentes em cima do software, as patentes são todas americanas, que no INPE, se for basear no Brasil, não sai nunca, né? Uhum. Então a gente fez todas as patentes lá fora, a estrutura lá internacional, tudo mais. Mas assim, nós, por sermos atípicos, cara, enfrentamos uma pressão muito grande de captação no mercado brasileiro. No mercado brasileiro, em termos de investimento, temos investidores muito bons aqui no Brasil hoje, mas assim, é diferente das histórias das outras startups, né? Porque o mercado brasileiro de investimento não gosta de produto. E é uma coisa curiosa. Os investidores aqui não analisam produto, cara. Eles analisam se o fundador tem algum Wharton, algum Stanford no LinkedIn. Foi exatamente o que o Márcio falou, né? Você precisa ter um selo, né? Se quiser captar no PowerPoint, vamos supor, você precisa ter um selo, né? Isso é essencial, né? E assim, e muito mais, o time, senior e go-to-market, sales, mas nada de produto, cara. Não tem gente dentro da equipe que sabe analisar produto, não tem uma conversa com o CTO. Dá um exemplo, assim, isso aí do produto. Sobre o produto como que vocês fazem a construção de produto, né? Como que vocês escutam os feedbacks dos clientes, como que vocês se comparam em relação aos produtos do mercado, me dá um acesso para eu poder utilizar esse produto. Não existe isso. Deixa eu colar esse sensor, então, no meu compressor de ar aqui em casa para testar isso. Então, não existe isso. Existe até um contrário, assim, um desprezo mesmo, um desapego do que produto você conserta, você faz, você tenta. Go-to-market que é o difícil. Cara, de fato, go-to-market é 50% de fazer uma empresa, é você vender, é você fazer pre-sales, fazer acquisition. Já está operacional e mostrando crescimento. Exatamente, só que... E aí que entra a diferença dos investidores americanos, cara. Que os investidores americanos, eles são melhores no sentido de analisar o produto das empresas. Eles entendem que o produto é 50%, enquanto que parece que o investidor, em maioria brasileiro, parece que o produto é 10%, 5%, você conserta no caminho. Então, assim, investidor americano, cara, se o produto não tiver bom, ele fala, cara, esse produto é um lixo e beleza, você está fazendo tudo certo, mas eu não vou investir. Não gostei da usabilidade, não achei interessante. Tem um mau gosto na construção de produto que não vai trazer o diferencial competitivo lá na frente. Porque no final das contas, assim, o teu produto ele acaba também carregando. Porque qual que é a escola de investimento brasileiro, né? Você olha muito hoje o quanto que você compra a sua base de clientes. Enquanto, para mim, existem empresas que são saudáveis e crescem, e empresas que só crescem. A diferença é clara, né? Você olha um balance sheet de alguma empresa e onde que você nota as falhas dessa empresa, né? Para uma empresa ser boa, elas podem ter o mesmo resultado, em receita, em crescimento mês a mês e tal, mas quando você destrincha isso, para uma empresa ser boa, ela tem que ter churn baixo, upsell e cross-sell. Perfeito. Tá? Senão você vai estar comprando o crescimento. De alguma forma você vai estar comprando o crescimento e investidor aqui também não liga tanto. O que seria o upsell e o cross-sell para a nossa audiência? O upsell e o cross-sell, eles são os formatos em que o seu cliente decide ter mais do seu produto. Né? Ou ter uma variação do seu produto em alguma outra coisa. Então, eu comecei com 5 usuários, agora eu vou para 10, agora eu vou para 15. Né? Eu comecei com esse módulo seu, agora eu vou para esse, agora eu vou para aquele outro. Entendi. Quer dizer, o cara comprava uma bolacha, o upsell ele comprar duas. O cross-sell ele começou com uma bolacha, depois começou a comprar suco também. Exato. Entendi. O upsell seria ele comprar, por exemplo, uma caixa de bolacha. Entendi. Que é uma coisa bem maior. E a maioria das empresas brasileiras, por conta de não ter essa educação muito boa em relação às empresas americanas, elas têm o que a gente chama do NRR abaixo de 100, né? Então tem o quê? Você tem uma retenção de receita líquida, tá. Né, que ela é negativa. Então, o que acontece? Você, ao mesmo tempo que você traz mais clientes, acontece o fenômeno de ou sai mais clientes do que você está trazendo, Sim. ou os clientes atuais diminuem o ticket deles. Né? Eles começam com uns 10 usuários e falam, na verdade, eu entendi, eu só preciso de 8. Começa comprando a bolacha, depois compra só 80% da sua bolacha, Sim. que eu não preciso de mais tanto. Comprou o suco e a bolacha, no outro dia só o suco. Então, e esse processo é importante porque, cara, retenção se diz respeito ao produto. Aquisição, você pode fazer o que for, você pode inventar a mentira que for, contratar os melhores caras do mundo para vender teu produto, vender areia na praia, o cliente vai entrar.
Tenho certeza, você consegue fazer o Fato. cliente entrar de alguma forma. A hora que ele botar a mão no seu produto é o que vai definir se ele vai continuar ou não. Por isso que eu falo produto 50%, porque a retenção de receita sua é totalmente produto. Nossa. Então, esse movimento que a gente vive no Brasil, das startups tendo layoffs, de os investidores começarem a ser um pouco mais criteriosos nos investimentos, você acha que é válido? Porque você diz que tem essa discrepância entre os mercados do Brasil de investimento e dos Estados Unidos. Você concorda, então, que era um movimento natural de acontecer? Esses valuations absurdos aí que eu escutei uma empresa que não tinha feito 100 vendas e já tinha sido classificada como unicórnio no mercado aí. Então, você concorda com a tese que o que vai acontecer no Brasil é uma coisa que era esperada, era prevista de se acontecer? Cara, eu acho que isso é mundial, assim, apesar dos Estados Unidos hoje já ter histórico de investir mais em empresas B2B, porque empresas B2C, que é a escola dos investidores brasileiros, é você investir em empresa B2C, para consumidor final, Sim. em que você tolera um prejuízo muito mais exorbitante. Né? Tem histórias do Uber, cara, era 50 milhões de dólares mês para manter os motoristas engajados. Né? Então, só uma parcelinhazinha pequena ali de estimular o motorista a se manter no app. Então, ok, tipo assim, isso é uma forma de crescimento agressivo no B2C que foi tolerada. Eu acho que sim, que é uma correção normal do mercado de startups hoje. A única coisa que eu fico triste é pelo mercado de capital aberto, cara. Eu acho que as correções em capital aberto foram mais agressivas até do que as correções em mercado fechado. Então hoje acho que assim, as correções no mercado startup, valuation startup devem estar beirando em torno aí a 30% a menos do que eram os valores em valuation. Não foi uma correção tão agressiva, enquanto você olha hoje empresas de capital aberto que tem, né, 10 vezes mais em caixa do que a empresa vale. Olha, caramba. Né? Tem inúmeros exemplos disso. Né? E aí, obviamente, porque o investidor de bolsa, ele é menos suscetível ao prejuízo. E é uma coisa muito engraçada, né? Porque o prejuízo é a forma da sua empresa crescer, né? Então, assim, o prejuízo, se você olha no balanço, você perdeu dinheiro. Mas ele é um investimento. Se você quer dizer que você dá lucro, quer dizer que você não investiu o suficiente. Então tem um pouco disso que startup que dá lucro é, cara, como assim você tá dando lucro? Você parou de investir, você parou de crescer, né? Isso total, né? No operacional, Eles acham que você tá fazendo seria alguma dar coisa lucro, errada. ou ideal ou não. A questão é, o seu unit economics tem que dar lucro, Sim. Mas você tem que trabalhar no o seu ROI. O balanço não importa muito. Agora, O seu ROI unit potencial economics, né? ali, pra você ver quando você podia estar Se você- crescendo. Quando você abre e fecha uma compra, você tem que dar lucro naquela compra. Agora, se você vai dar um lucro no balanço para os investidores finais, isso é coisa de Magalu, né? É coisa de você querer receber 10 centavos no final do dia lá na sua conta XP, né? Cara, não é a coisa mais importante. Mas eu acho que, cara, o mercado de IPO, tanto que eu acho que no Brasil foram 25 ano passado, esse ano até agora não aconteceu nenhum de startup. Fato. Né? Então acho que foi severamente punido e por uma desinformação dos investidores localmente também aqui de que, né, se não tiver um verdinho no balanço ali, quer dizer que é algo ruim. Cara, você capta para poder queimar a caixa, né? É uma euforia também no mercado, porque a gente viu Daqui virando unicórnio, Loft, Quinto Andar, e aí todas essas empresas... A pandemia, ela teve que fazer esse ajuste. Todo mundo se digitalizou durante a pandemia, e aí teve essa correção no mercado porque as pessoas estão voltando para o mundo físico. Então acabou tendo um pouco dessa correção. Foi até uma análise que eu escutei de um analista aí, falando, Ray Droffman, do LinkedIn, ele estava falando no podcast dele sobre isso. Então eu fiquei bem... eu imaginava que essa curva ia se manter, mas essa curva de digitalização ela acabou retraindo um pouco do que é natural do mercado, eu imagino. Masters of Scale dele é muito bom. Exatamente. Cara. É muito E massa. um ponto, Igor, vocês querem falar mais uma coisa de funding? Que eu queria fazer uma pergunta depois em Você quer outro mudar o tópico. assunto? Caraca. É um assunto, é um assunto curto, mas eu acho que é bem eu importante. queria tocar mais um ponto, assim. Vai né? lá. Isso aí que você estava falando sobre, por exemplo, os investidores dos Estados Unidos, eles terem esse foco no produto, parece um pouco com aquele negócio que a gente estava falando de mais exigência mesmo. De que lá eles têm tanta oferta para investimento em diversos produtos, eles sabem que o público lá dos Estados Unidos, que é um público muito mais rico do que aqui do Brasil, gigante, eles têm uma exigência maior por usabilidade, pelos produtos, porque a concorrência lá é muito maior. Aqui você pega um produto mais ou menos, você coloca ele nos canais certos, você consegue se estabelecer às vezes, né? Sim.
Porque você tem um maior controle de canais de distribuição, coisa do gênero. Sim. O que você... Como que você vê esse cenário assim dos brasileiros? Ou você fala assim, cara, acho que para digital, para coisas mais tech, realmente o pessoal vai continuar fazendo IPO lá fora, vai continuar procurando dinheiro americano, dinheiro europeu, coisas desse gênero. Isso que a gente nem entrou na instabilidade política ainda do É, país. let's go. Assim, que Olha só, vamos lá. um quadro que daria para mais um podcast Com inteiro, certeza. né? Mas assim, a estabilidade política ainda é um dos principais motivos em que os IPOs vão continuar acontecendo nos Estados Unidos, no meu ver. Né? Não tem a ver tanto com esse cenário que a gente está falando de produto ou não. Mas, de fato, assim, foi lá que foi, novamente, né? A gente só importa termo americano, né? O Product-Led Growth é mais um deles, né? A questão do produto drivar o seu crescimento. A gente tem pouco estudo, pouca gente fazendo isso aqui. Mas só o fato de você conseguir destravar a sua empresa colocando um investidor americano dentro, né? Eu acho que isso é uma coisa que você pode fazer, que vai aumentar a sua régua interna demais, né? Eu acho que tem muitas startups hoje que nascem em países pequenos, como Israel é um dos exemplos, tem outros países, às vezes até uma Colômbia, Sim. que conseguem ganhar mercado muito mais rápido, porque entende, cara, o produto já tem que nascer global. Ele tem que nascer em outros países, já tem que nascer, né, resolvendo mais dores do que aqui o meu bairro, o meu local, a minha esquina aqui, né? Então, não necessariamente tudo ele vai ser parcialmente um problema, né? E até nesses termos, você falou assim, Como a gente que importa muito termo. Essa também, cara, a gente tá conectado hoje. Que termos assim você acha mais importantes para você empreendedor que tá ouvindo a gente, tipo, focar um pouco na empresa dele? Você usou esse Product-Led Growth, se você puder explicar um pouquinho mais o que é isso? Como que esse cara, que métrica que esse cara tem que seria favorável ele usar para conseguir comunicar o que ele quer comunicar para os investidores? Legal. Bom, são algumas, né? Eu acho que a primeira, mais importante para mim, chama NRR, que é o que a gente acabou de falar agora aqui, que é o Net Revenue Retention, a sua retenção de receita líquida. O que é isso? Vamos explicar essa Conceito. forma, esse conceito, né? É você pegar um cohort de cliente. Um cohort, um grupo. Um pedaço dos clientes Cohort ali. é um nome bonito para grupo, né? Um grupo de clientes. Faria Lima está em toda Parece parte. que fala cohort, dá Fica uma bonito de incrementada falar a cohort, mais, né, cara. cara? Parece que a empresa vai dar certo. Já aumentou o valuation uns Já 10 entrou mais milhões uns agora. 10%. Já vou aproveitar e já vou abrir o Série B aqui. Exatamente. Por isso que eu falar cohort. Né? Mas, se você pega aquele grupo de clientes, aquele mesmo grupo de clientes que entrou em junho de 2021, e você vê como que esse grupo de clientes se comportou em receita. A melhor métrica é receita ainda. Não sei, a gente usa receita. Não sei que outras métricas você pode utilizar, mas, cara, receita ainda é a melhor coisa. É MRR, né? Às vezes é Customer Acquisition, se o cara não tem um modelo de receita claro. Mas normalmente é receita mesmo. Tipo, você varia, tenta ver, mas praticamente todos os casos é seu monthly, Top line. a sua receita mensal recorrente, né? E você vê como que essa receita se comportou dentro desse período de um ano. Então, planilhão mesmo, você vai ver aquela pirâmide invertida e vai conseguir entender. Cara, se essa receita foi, por exemplo, métricas de benchmark das melhores empresas do mundo. A gente fala, por exemplo, de Twilio, SendGrid, Snowflake. Essas empresas fazem 150% ao ano de NRR. O que significa isso? $1 que esse cliente depositou hoje vira 1,5 em um ano. Quer dizer, acontece aquilo que você falou do cross-sell e do upsell. Exatamente. Aí tem que entrar mais a fundo, ver se é só upsell, só cross-sell, se é os dois. Mas justamente acontece desse caminho de receita ser muito claro. Então, se $1 vira 1,5, você já está batendo inflação, batendo CDI, Nossa, batendo maravilhoso. absolutamente tudo, sem adquirir nenhum cliente. Então significa o quê? Aí, em termos outros termos práticos, Snowflake hoje, se ela decide não captar mais nenhum cliente, eu vou demitir todo mundo de sales. Eu tenho, por exemplo, 100 milhões de reais de receita mês. Essa minha receita vai virar 150. Só esperar. Nossa. Sem fazer nada. Né? Se eu tiver 1 bilhão, vai virar 1,5 depois de um ano. Então, cara, isso é uma métrica muito boa. Né? Outra métrica é o churn, que é óbvio, mas o NRR você já
já conta isso intrinsecamente, né? NRRs que são ali red flags para o investidor, 99%, por exemplo. Significa o quê? Que $1 vira 99 cents. Qualquer coisa abaixo disso é uma coisa absurda. Assim, você não consegue... Você não só não faz upsell, como o churn que você faz ultrapassa qualquer upsell daquele período. Então, isso é perigoso. Mas a maioria dos B2Bs, B2Cs brasileiros hoje são isso aí. São máquinas de adquirir produto, adquirir cliente. Então, tem NRRs em 99%, 98%, 77%, são consideradas ok a nível dos investidores locais, entendeu? E depende muito do seu tipo de produto. Agora, se você é um B2B e faz um NRR que é 10 mil. abaixo de 110%, provavelmente são um B2B muito ruim, assim, cara. Tipo, porque a natureza de você prestar serviço para outras empresas é que essa empresa... Você nunca vai entrar com 100% da capacidade dessa empresa. Uhum. Você entra, aí, sei lá, tem vários exemplos, né? Vamos pegar o exemplo do Caju, Eduardo, que é meu amigo. Você entra com um colaborador, aí tem esse colaborador, você entra com outro, aí com outro, a hora que você vê, você já tá com todo mundo, você tá caçando todo mundo, uma RD Station, que você entra com os primeiros 3 usuários de marketing, você vai com 4, 5, então, se você não faz isso, é muito estranho, né, na natureza do B2B, então por que você existe, né? Se não é para crescer junto com a sua própria base de clientes, quer dizer que seu produto não agrega valor suficiente para eles. Agora, em relação aos produtos que são mais B2C, aí tem que ver, por exemplo, às vezes você baixou um daqui só para fazer um pedido no mercado a cada mês. Usou o cupom que tinha. E o cara já tá te financiando direto nas operações. Puta, eu lembro, eu tava O NRR vai ser negativo, mas ainda é considerado que ok. Assim, a Amazon no início ela tinha NRR negativo, não tinha? Negativo abaixo, menor que 1. Então, sim. Porque a estratégia deles era realmente não dar lucro, crescer, ganhar market share. Por isso que você fala, né? Que em comprar a base de clientes em aquisição. E deu certo. Exato. Só que tem mais exemplos disso que deram errado do que deram certo. Nesse caso. O cemitério dos perdedores é silencioso. Já Fecha os olhos, Olha a frase mentalismo, de impacto já temos aqui. Exatamente. o Taleb isso aí, Mas cara. isso do cupom é verdade. Porra, eu lembro, eu morava nos Estados Unidos, né? E aí era a época que o Uber já tava virando mais febre, e sempre tinha um novo. Aí começou o Lyft depois, aí o Vi, aí o outro. Era ótimo, você baixava o aplicativo, tinha um novo cada semana, usava os 10 cupons que eles já davam. conhece aquela lá? Aí depois parava de usar, era excelente. Milton Friedman foi refutado. There is free lunch. O iFood te dá free lunch. O iFood tá ali, ó, cupom de R$30, R$20, compra de mim, cara. Agora com o monopólio do mercado, eu quero ver como é que vai ser do iFood, se vai ter free lunch. Não vai precisar mais ser free lunch, Então, imagina. for how long? Mas os VCs, até nesse ponto, os VCs, quando, por exemplo, você vai pitch o teu negócio, eles pedem, tá bom, qual que é teu path pra profitability? Eles querem saber quando você vai crescer ou eles querem saber se é possível virar lucro? Por exemplo, se você puder fechar a torneira hoje e dar lucro hoje, tipo, é uma métrica que eles consideram relevante ou pra eles é secundário o lucro? Não, o VC não ganha dinheiro no lucro, né? Sim, no valuation. No crescimento da sua empresa. Mas a questão que sustenta o crescimento é justamente isso tudo que a gente estava falando no podcast. E aí, assim, é realmente você olhar mais micro, talvez sirva, assim. Você tem que achar um jeito que seu unit economic se pague, né? Claro. Você tem que achar um jeito que naquela transação você está ganhando, ou na média você está ganhando, né? Porque o iFood você vai dar o lanche de graça, mas você está calculando que talvez ele volte 3 vezes e pague aquele lanche de graça. Mas assim, o unit economic você tem que fechar. Fechando isso, pouco importa se o lucro vai ser contabilizado ou não. Isso é a parte menos relevante da história. É bem interessante isso, cara, porque eu tô num momento de captação agora. Então a gente tá passando exatamente por isso, né, de mostrar esse crescimento, mostrar esse growth. É muito interessante ter essa conversa com você, ter tido aquela outra conversa com o Márcio. E eu queria, cara, acho que de última mensagem aí pra galera que tá ouvindo a gente citou alguns livros, a gente falou de Taleb, a gente falou de Eric Rice, a gente falou, cara, de vários conceitos complexos. Só que, às vezes, ajuda a pessoa a seguir um caminho de estudo de conhecimento. Eu queria perguntar pra você quais, 3 livros você recomendaria para as pessoas que estão querendo empreender, que foram conceitos-chave para o seu conhecimento aí. Legal. Bom, vou recomendar ou blog também, né? Blog, ou podcast, jornal, leia-se Acendendo as Luzes. Exalcast também, exatamente. os dois. Legal. Fonte de conhecimento.
Então, além do Acendendo as Luzes... Além do nosso acervo aqui, né? Zalcast e IFL. Bom, eu gosto, assim, em termos de livro mesmo de negócio, eu não gosto muito dos livros americanos, inclusive o Startup Enxuta, eu acho ele meio patético, assim, em relação a... Drums. Polêmico, hein? Em querer te dar uma fórmula, cara, que, cara, todo livro americano, ele quer te vender que é o melhor livro, né? Você já começa a ter toda aquela introdução, os primeiros 2 capítulos vão jogar fora, você pode rasgar e começar do terceiro, que você vai perder absolutamente nada, assim, você vai estar só falando quão que o livro dele é transformador. Tem um também que é o Growth Hacking, que foi, tipo... Foi o pior livro que eu já li, assim, de propaganda mesmo dentro do livro, né? Que é só aquela propaganda de como que a minha fórmula funcionou para empresas como Dropbox, blá, 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 blá. Eu sou ruim para recomendar esse tipo de coisa, porque eu tento procurar conhecimentos que fogem de querer uma ferramenta. Eu gosto muito de livros que são tese até do IFL aqui. Eu gosto muito de 1984, George Orwell, por exemplo. Sim. Esse é um livro muito bom. Eu acho que livros que contam a história do empreendedor mais do que a forma, não sei, eu acho uma jornada muito interessante. Você se sente mais próximo, parece que tem alguém Com fazendo a mesma certeza. coisa. Cara, eu acho que a gente foi meio que full circle, assim, porque no início lá, quando você começou falando lá do que você pergunta pra alguém quando você vai contratar, você falou sempre negativas. E aqui eu perguntei, cara, o que você recomenda? E você falou as negativas. Sim. Você falou assim, o que eu não recomendo. Bem observado. E aí isso O falou que mais você não sobre recomenda num você. livro? Uma fórmula exata. Posso continuar falando. Os que eu Exatamente. recomendo são poucos, de verdade. 1984, A Revolta de Atlas, Admirável Mundo Novo. São todos livros que eu acho que abrem um pouco a sua mente. Até a série que eu mais gosto, por exemplo, é Better Call Saul. Que eu acho Nossa. que é genial a trajetória do empreendedor. E esperando a que é o Saul Goodman. próxima temporada. É que ele é um empreendedor criminoso também, mas... Então você gosta de distopias, pelo jeito aí. Você gosta de livros Também. distópicos, então, Distopia Eric. e minha interpretação também, você gosta exatamente, basicamente, tentar olhar o que as outras pessoas não estão olhando. Por isso que você gosta desses livros. Não que eles não sejam famosos, mas que eles observam um mundo que você, obviamente, você não imaginaria ou observaria sem ler esses livros. E isso também você fez com o negócio da indústria, certo? Com a indústria tech, digamos assim, com a Traction. Que você olhou algo que os outros não estavam olhando, que era uma dor latente, e foi lá. Lembrando deve ser que por todos isso. os livros A gente estão entrou na numa- formação do IFL. Todos os livros citados e recomendados estão no processo do ciclo de formação do IFL em São Paulo. Não foi combinado. Legal. Aí a gente entrou numa sessão de terapia aqui, né? Eu gosto desses livros, mas deve ser muito por aí mesmo, cara. Bem, queria agradecer a todos aqui. Mais uma vez, Lipa Comunicações, Sr. Zalkman, do Zalcast, Oscar, por sempre fazer tudo isso acontecer. E nosso convidado especial, Sr. Igor Marinelli. Cara, quero desejar todo o sucesso para você aí na Traction. Que vocês, cara, continuem crescendo, continuem chocando aí muitos fundos com o crescimento de vocês. E lembrando você aí, telespectador ouvinte, que nós temos episódios todo mês, 2 episódios por mês, aqui no Acendendo as Luzes. Se você que não conhece o IFL, né, você pode seguir a gente no @IFLSP ou no site iflsp.org. A gente está lá postando coisas constantemente. A gente tem um fórum anual e um processo seletivo semestral para você fazer parte. Isso sem contar no nosso EAD. Cara, a gente faz muita coisa, lança livro, é muito legal, muito massa mesmo. Foi uma experiência que acho que todo mundo que pisou mudou a vida. Você foi do IFL jovem, não foi? Isso aí, na verdade, Ainda participei com o pessoal lá. Ah, exatamente. tá. Que foi Um daí que a abraço gente pro teve. pessoal da IFL jovem aí. Abraço, Lang. Abraço, galera. Obrigado, Nanda, minha irmã, pela ponte. E até o próximo episódio, pessoal. Valeu. Valeu, Obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigado. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Tchau.